Pessoal, deixa eu te perguntar. Você hoje, na cadeira de um head de logística, de um head de operações, enfim, especialmente de quem gerencia um ecossistema, né, ou distribui os produtos que você fabrica, hoje, com a tua experiência, quais seriam os problemas que você estaria atacando em função da reforma tributária? Pensando no as is e o to be. Eu acho que o primeiro passo é pedir o apoio da área fiscal para entender essas nuances, porque elas vão ser diferentes, vão impactar de formas diferentes, né, cada empresa. Estar próximo da área fiscal para entender melhor. Acho que o segundo passo é criar um time de projeto. E aí, por que eu demorei um pouquinho para responder aqui? Porque esse é um grande desafio nas empresas hoje em dia. A logística vem de uma cultura de melhoria contínua, de projetos e tudo mais, que faz parte da dinâmica. Mas essa mudança ela é muito especial porque ela é muito mais ampla, como a gente falou aqui. Então, ele precisa ter um time de projeto. Né? E aí não é um time para pensar de maneira tática neste momento, é para pensar de maneira estratégica, onde nós vamos, o que nós vamos fazer para se construir um projeto, e aí sim, no nível tático e operacional, você executa. Então, você precisa ter um time para olhar para isso, para fazer essas análises. Você vê fora do dia a dia, inclusive. Fora do dia a dia, porque o dia a dia da operação consome demais. Né, ele engole as pessoas. Uhum. E também tem uma questão um pouco de perfil, que talvez, como eu falei, seja menos impactante na questão de quem está na área logística, mas você precisa de um time de projeto. Ele precisa conhecer a operação, mas ele não pode estar na operação. Ele tem que trazer essa visão complementar, porque quem está na operação, cara, é recebimento, é expedição, são relatórios gerenciais, é gerenciar nível de estoque, relacionamento com o transportador, que isso já é muito. Trabalho. Né? Então, minha recomendação aqui é forme esse time de projeto. Uma outra análise que vem na sequência é entenda os seus contratos críticos. Lembra do que eu falei? Sim. Né? Crítico e relevante Claro. são coisas diferentes. Não raro você vai se surpreender com o fato de que os seus fornecedores eles não têm muitas vezes nem ideia do que é a reforma tributária. E aí é que eu faço um parênteses. Né? Esse negócio só vai dar certo assim, se a empresa se prepara e os seus fornecedores se preparam. Se a empresa não se prepara e o seu fornecedor se prepara, vai dar aquele problema do pagamento. Se você se prepara e o seu fornecedor não se prepara, vai dar aquele problema do pagamento. Só tem um jeito de dar certo. Os dois estarem no mesmo barco. Os dois estarem no mesmo barco. E tudo isso que a gente está falando para compras, dá para fazer um copy-paste para vendas. Né? Se de um lado você vai demorar para pagar, do outro talvez você não receba. Então, não é um negócio que é bacana para ninguém nessa história. Então, engajar os fornecedores é muito importante. Né? Eu tenho feito palestras para fornecedores de clientes. Em uma ocasião, tinha mais de 2.000. A gente fez um evento virtual. Em outra, a gente fez um presencial no Sul para mais de 400 fornecedores, né? Para começar a levar informação e dar uma série de orientações. Você sabe que tem um lado até inclusivo nessa questão da reforma tributária, né? Certamente. Que são das grandes empresas ajudarem. Perfeito. Né? É a visão de parceiro. Então, isso é fundamental nesse negócio. Bom, treinar os times, né, internamente, para que eles saibam como isso vai impactar o dia a dia deles. A questão da tecnologia é fundamental. Seus sistemas precisam estar prontos. Senão você não vai conseguir emitir nota fiscal, você não vai conseguir fazer uma série de coisas. O governo já liberou um ambiente de teste, tem algumas empresas que já estão fazendo testes lá, e isso é muito bacana. Precisa entrar nesse barco. Tem uma outra questão aqui que é super importante. Talvez as empresas precisam ter um plano de contingências para saber tratar adequadamente essas questões mais críticas que podem impactar a operação. Vai faltar gente. Vai faltar gente para cuidar desses processos. Porque todo o mercado, todos os segmentos, todas as empresas vão precisar fazer um trabalho forte nisso. Né? Então, se já é difícil contratar gente boa hoje em dia, né, pela escassez de mão de obra e tudo mais,
Com a oferta em alta. Isso vai ser bastante crítico daqui para frente, né? A gente está se preparando, a gente tem criado, né, células de divergência para apoiar os clientes, porque essas divergências vão acontecer. Né? E não adianta, o time que está na operação tem que cuidar da operação, então nós vamos ter lá uma célula multidisciplinar, e ela precisa ser multidisciplinar, porque, de novo, né, a reforma não são só leis. Esse time precisa ter gente de compras, precisa ter gente, né, de vendas, trazendo vendas aqui para a nossa conversa, precisa trazer gente do jurídico, precisa trazer o pessoal da importação, né, para quem importa, isso também tem impactos. Né? Outro dia eu estava conversando com um cliente e eu falei assim, escuta, o teu time de RH tá junto com você, né? Cara, o que RH tem a ver com esse negócio de reforma tributária? Eu falei, então, por exemplo, você só vai poder tomar créditos de alguns dos benefícios que você tem para os seus funcionários se estiver em convenção coletiva, por exemplo. Então tem uma série de regras ali e que não adianta, o RH precisa saber disso, né? Porque senão o seu custo tende a aumentar. O RH precisa estar próximo, né, aos sindicatos, enfim, para que todas as convenções coletivas sejam construídas de uma maneira que favoreça todos os lados. Então, é interessante isso, porque é pensar fora da caixa. Caramba, é RH, mas por que RH? E outra, você vai ter que contratar gente também, né? Então, eles precisam se preparar para isso. Interessantíssimo. Ou seja, embora a reforma seja do consumo, ela afeta até a folha, é isso? Por incrível que pareça. Né? Interessante. Então, tamanho é a amplitude e a complexidade dessa mudança. Parasol, você deu agora a sua leitura e as tuas prioridades do lado de quem contrata. Agora eu vou te pedir para mudar do lado da mesa. Vamos lá. Vai para o lado de quem presta o serviço, né? Você, então, como líder de uma operação de transporte, quais seriam as suas preocupações hoje? Onde você estaria colocando os teus esforços? Nesse contexto da reforma, realmente, eu acho que permeia esse caminho que eu falei, mas sob uma outra ótica, né? Então, puxa vida. Mas é que você vê previsão de demanda, por exemplo, é o que você falou. Exato, esse é um exemplo. Então, também tem a questão da modalidade da sua empresa. Se você for um MEI, se você tiver... há uma discussão, né? Ou se você contrata mês. Ou se você contrata mês, exatamente, né? Porque é uma questão de diferentes medidas para quem está no Simples, em relação a quem está no lucro real, no lucro presumido. Então, há alguns cenários em que há aumento de custo. E aí você precisa mapear isso. Então, eu preciso posicionar estrategicamente a minha empresa, não só do ponto de vista de como atender a reforma na operação, mas também na visão estratégica. Se eu sou hoje um empresário que estou na modalidade MEI, eu estou num Simples, talvez faça sentido eu ir para um outro modelo, né, tributário que me mantenha competitivo. Porque a tomada de crédito na prestação de serviço vai ser um diferencial agora na prestação de serviço. E aí corre o risco, de repente, eu estar numa modalidade tributária que não permite tomar créditos, e aí eu fico mais caro. Competitividade. Perco competitividade. Perfeito. Pessoal, e aí, para a gente fechar esse tema da reforma, a sua opinião pessoal como cidadão, um pouquinho daquilo que a gente falou, como é que você está vendo tudo isso? Acho que sempre foi um sonho de todo brasileiro ver uma reforma tributária acontecer, na verdade várias reformas acontecerem, né? Eu acho que essa é só uma, existe uma outra que está rolando em paralelo, que aí é sobre a renda, sobre outras questões, mas especialmente do ponto de vista de simplificação, né? Quem já teve a oportunidade de ir para fora do Brasil, e aí quando você vai fazer uma compra no supermercado, você vê lá o valor líquido, e dependendo do estado que você está, por exemplo, nos Estados Unidos, é 8%, 3%. 6%, é isso aí. Você paga ali, mas você tem visibilidade, clareza de quanto é de imposto que efetivamente você está pagando. E hoje isso fica tudo muito confuso, né? Então, a reforma não tem o propósito de reduzir os impostos, mas ela tem um propósito muito genuíno e super importante de trazer simplificação. O período de transição ele é longo, porque, é claro, o governo tem receio
né, isso pode gerar um risco de Desalinho. perda de arrecadação, uma série de coisas, e aí ele acaba sendo longo. Mas após esse período de transição, certamente nós vamos estar num patamar Melhor. tributário equivalente a países mais evoluídos aí nessa questão, né? Então eu fico feliz, mas assim, aquela coisa, né? Vai piorar para melhorar. Então faz parte. E Panassol, já saindo um pouquinho agora dessa nossa reforma, dessa visão de reforma, foi importante, a gente deu bastante amplitude de contexto aqui. Eu queria voltar um pouquinho nos aspectos para a gente tentar amarrar tudo isso, né? Em que sentido? Entendendo assim, você com a sua senioridade conheceu a logística e compras do passado, talvez, e aí me corrija se eu estiver errado, mas a visão do presente, você acabou de esmiuçar aqui claramente com a leitura do que um profissional de logística, de transporte, de operação precisa estar olhando. E a visão de futuro, como é que a gente amarra tudo isso? Para onde você está olhando assim? Para onde desenvolver, capacitar pessoas, melhorar times, como você colocou aqui? Qual é o perfil desse profissional do futuro, né? Seja do ponto de vista de hard skills, que é um pouquinho do que a gente falou, assim como essas questões comportamentais que vão ter que exigir uma multidisciplinaridade muito maior, né? Então, qual é essa visão sua de como era, que precisa ser, você falou bastante aqui, e o que vai ser o futuro? Ele passa substancialmente pela tecnologia, né? E aí quando a gente olha para as pessoas, esse é o campo que elas talvez mais tenham que investir para se desenvolver. Não é aprender a usar o sistema do dia a dia, é usar essas soluções que são mais analíticas, de olhar a base de dados, pensar sobre essas informações e identificar oportunidades de geração de valor. O que é geração de valor? Uma palavra tão bonita e tal, mas no final do dia como é que eu posso reduzir custo, como é que eu posso ser mais eficiente, como é que eu posso trazer um novo modelo, um rearranjo do ecossistema de parceiros que eu tenho, que me permita gerar uma nova forma de trabalhar que gere benefício para todo mundo. Né? Ganha, enfim, num contexto bem mais amplo, né? E não tem outro caminho, isso passa por tecnologia. E aí conecto isso com nós, seres humanos, que é aquele tal negócio, né? Todo mundo entende que a mudança é importante, mas na hora de mudar, nem todo mundo quer ou consegue mudar. Né? É mais resistente, menos resistente. A Deloitte tem uma pesquisa que ela mostra que assim, tem muita tecnologia boa no mercado, mas com pouca gente que sabe realmente utilizar. Então, do ponto de vista de desenvolvimento profissional, foquem em estudar ferramentas tecnológicas, vai entender esse negócio da inteligência artificial, começa realmente a utilizar, porque são usa DataOcean. Usa DataOcean, claro. Para quem não sabe, né, vocês conseguem fazer uma análise, né, com algoritmos e tudo mais de um volume gigantesco de dados de transporte que no dia a dia quem está ali na liderança, né, ou o executivo da área de logística, ele está muito preso ao trivial. E é o que eu falei. A geração de valor para esse modelo, ela já acabou. Agora a gente precisa dar um outro salto. Então, se você não tem novas ferramentas, novos parceiros, e às vezes ele não passa por passa por vários que se somam, claro. Né? Claro. E que dali você extrai novas visões, novas estratégias. Então, é muito importante contar, né, com parceiros para fazer isso. A gente, quando quer aprender, a gente não volta para a cadeira lá da escola, da universidade, da pós-graduação, enfim, tudo mais. É a mesma coisa. Né? Vocês estão num nível muito avançado, vocês já quebraram muita pedra, já aprenderam muito nesse processo e que torna o aprendizado muito mais fácil. Então, ter parceiros estratégicos que vão te apoiar ali. Primeiro porque eles estão focados nisso. Vocês estão focados nisso, a gente lá na Deloitte está focado nisso, né? Que complementa o conhecimento de quem está na operação. E faz toda a diferença.
Então é como se eu estivesse lá na operação, focado ali nas minhas coisas, de repente vem alguém que traz uma luz e fala assim, caramba, eu não tinha pensado nisso. Nossa, eu nunca tinha reparado que o meu custo logístico aqui, ele está nesse patamar porque eu não olhei uma variável. Né? Ou algumas, ou eu até sabia que existiam, mas eu nunca consegui encontrar correlações entre elas. E isso só parte, então, por um aprendizado que depende de cada um. E, acima de tudo, né, é você ter a mente aberta para esse tipo de nova iniciativa. Né? Às vezes as pessoas ficam preocupadas, falam, pô, mas isso, meu chefe acha que ele tinha expectativa de que eu fizesse isso. Né? E aí isso gera um receio, gera um medo. Putz, eu não estou gerando esse valor, eu não estou conseguindo encontrar esses caminhos que, agora que eu entendi, parecem ser tão óbvios e eu não fiz. Mas na verdade você não fez porque você não tinha a ferramenta, você não tinha o tempo, você não tinha o parceiro certo, você não tinha as condições dadas. Ou a prioridade. Ou a prioridade para você pensar naquilo. Né? Então, entender e conhecer a tecnologia cada vez mais. Boa, boa. Panassol, estamos de verdade agora caminhando para o fim, mas aí a gente sempre traz aqui, o Wagner me ajuda com isso, eu tenho uma co-host aqui, a nossa Scuba, que ela vai fazer uma pergunta para você, mas enquanto isso deixa eu aproveitar, fácil, acho que ainda ela tá sem som. Deixa ela fazer a pergunta primeiro para você. Olá, Panassol, tudo bem? Espero que você tenha gostado desse bate-papo, nós adoramos. Agora, para fechar, olhando para sua trajetória, desde liderança em consultoria, passando por academia e inovação em grandes projetos, como as experiências e aprendizados da sua vida pessoal inspiram as atitudes, escolhas e decisões que você toma no mundo corporativo. E o que é mais fácil, orquestrar um time inteiro para gerir uma cadeia de suprimentos ou termos uma nova geração de ouro nos Santos? Como ela conhece profundamente. Pergunta complexa, hein? Antes para você terminar, Panassol, a gente sempre dá um mimo aqui. Deixa eu agradecer já sua participação. Vou te dar mais um tempo aí para você avaliar a pergunta da Scuba. A gente aprende muita coisa na nossa carreira, né? E aí com mais de 30 anos na estrada, fazendo, né, liderando, aprendendo, enfim, atividades de várias áreas, né? Todo esse processo de aprendizado que é contínuo, na verdade, né? Ele me ajuda, obviamente, a trazer um pouco mais de como é que eu posso dizer? Ele me permite olhar sobre prismas diferentes algumas decisões que eu preciso tomar, né? Não mais de forma impulsiva, né? Ou muitas vezes enviesada, o que é muito comum, porque você pode estar sob pressão num determinado momento por custo, então você está enviesado por custo, você tem uma pressão por qualidade, então você tende a ir por essa visão de qualidade. Então, isso tudo que eu aprendi me ajuda a pensar de uma maneira mais ampla e me ajuda a definir alguns critérios para tomar a melhor decisão. Né? E lembrando que a melhor decisão é aquela que você precisa tomar nesse momento e que você precisa tomar. Porque se você não tomar a decisão, você vai ficar à deriva e aí os efeitos colaterais disso muitas vezes são grandes. Eu diria que quando você tem um time que é robusto, que é multidisciplinar, que você tem pessoas engajadas, profissionais de alta performance que já são assim por natureza, liderar um time assim fica muito mais fácil. Por outro lado, tem uma nova geração que chega com skills dinâmicas, mais diversos, dinâmicos e tudo mais. Comportamentos. E que precisam de um conteúdo, né? De uma bagagem, porque eles têm os softwares, as tecnologias já instaladas. Né? Na minha carreira eu tive que vir instalando e aprendendo. Eles já vêm com essas com essas ferramentas instaladas, mas falta conteúdo. Né? Então, o grande desafio
é como é que você ensina essas pessoas, né, essa nova geração, a entender melhor dos negócios. Né? Elas vêm com muito gás, vêm com muita energia, precisa de direção. Eu acho que esse é o desafio. E isso é muito legal porque motiva essas pessoas, esses profissionais de alta performance, porque eles são e têm alta performance porque sim, eles dedicam tempo a treinar e ajudar essas novas... as suas equipes, essas novas gerações. Então, torna a vida do líder um pouco mais fácil. Mas, de novo, tanto quem está chegando quanto quem está ali com alta performance ou a gente que está liderando, o processo de aprendizado ele precisa ser contínuo. Boa. A nova geração do Santos é mais difícil. É mais difícil. Tá mais fácil orquestrar todo esse time. Não, deixa eu com o supply chain, que eu acho que vai ser mais fácil. Parasol, de novo, obrigado por ter vindo, obrigado por compartilhar tanta informação aí com o pessoal que vai nos assistir. Obrigado e você sabe, conta com a gente para fazer coisas legais. Juntas, com certeza. Eu agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição. Enfim, quem quiser acessar o meu perfil lá no LinkedIn, Márcio Panassol, enfim, fique à vontade. Estou sempre aqui, sou entusiasta para a gente ter conversas e aprendizado. Obrigado, gente. Valeu, gente. Valeu.